No vídeo de hoje vamos nos aprofundar um pouco mais sobre como são formadas as características do DNA tipo 3 do Eneagrama. Este eneatipo é popularmente conhecido também como o realizador, vaidoso, vencedor, motivador, comunicador, o melhor ou o empreendedor. Vimos em vídeos anteriores que o caráter do eneatipo é formado por uma paixão, vício emocional, e uma fixação, vício mental, e que as variantes distintivas vão gerar os subtipos diferenciando certos grupos dentro de um mesmo eneatipo. Se você ainda não sabe do que estamos falando ou ainda não conhece a teoria do Eneagrama, confira o link que deixaremos aqui no card e na descrição do vídeo para assistir os nossos 3 vídeos introdutórios sobre essa tipologia que é bastante interessante. Agora, sem mais rodeios, vamos conhecer melhor o tipo 3 do Eneagrama e os seus 3 subtipos. O eneatipo 3 faz parte do centro de inteligência emocional do Eneagrama, o que significa que suas motivações e a estruturação do seu psiquismo estará direcionada às relações interpessoais e à sua autoimagem. Como já explicamos em vídeos anteriores, a identidade dos tipos deste centro possui raízes conscientes ou inconscientes nas demandas, expectativas e afetos recebidos de pessoas próximas ao longo do seu desenvolvimento. No eneatipo 3, entretanto, a energia instintiva emocional está desconectada, ou seja, não está direcionada para o interior e nem para o exterior. Por conta desta energia deslocada e estagnada, este tipo pode ter dificuldade em reconhecer as raízes emocionais de suas motivações, não possuindo tanta consciência de seus verdadeiros sentimentos. O caráter do eneatipo 3 é formado pela paixão, vício emocional, da vaidade. Podemos entender essa vaidade como uma preocupação ou apego intenso com a autoimagem e com a maneira de ser visto pelos outros. É importante distinguir entre essa característica do tipo 3 e a autoimagem idealizada e projetada do tipo 2, que vai se direcionar externamente aos outros como uma boa pessoa em busca de receber amor e se sentir amado. Já o tipo 3 interessa tanto vender ao mundo a imagem de alguém de muito êxito, conquistas e de alguém bem-sucedido, como também ele mesmo compra essa ideia, guiando a sua vida e suas escolhas a fim de sustentar e realizar essa imagem a qual ele se identifica e acredita ser real. Esse eneatipo busca demonstrar concreta e objetivamente o seu valor, almejando conquistas que possuam um status relevante perante aos outros. Se engajam e executam com empenho e dedicação aquilo que lhe possa trazer prestígio, triunfo e êxito. Cláudio Naranjo nos explica que o tipo 3 possui característica narcísica, porém, não no sentido descrito na psicopatologia como transtorno de personalidade narcisista, e sim no sentido original da história do mito de Narciso, onde existe um grande enamoramento e paixão pelo próprio reflexo. Narciso possui certa cegueira em relação à própria imagem. Ele não se conhece e não sabe como ele é. Ele conheceu apenas o seu reflexo, e por ele se apaixonou, como se o reflexo fosse uma outra pessoa, sem saber que se tratava de sua aparência espelhada. As pessoas do eneatipo 3 estão sempre se esforçando em busca de novas realizações, pois exigem conscientemente que o reconhecimento e enaltecimento que atribuem a si seja também concretizado e validado externamente. Necessitam receber admiração, atenção e visibilidade pelos seus feitos e conquistas. Sua imagem pessoal se torna simbolicamente um produto a ser vendido ao público, e que, portanto, precisa ter os atributos necessários e desejáveis pelo mercado social. A necessidade de visibilidade pode também fazer o tipo 3 ser bastante competitivo, e também fazer com que às vezes ele pense que os fins podem justificar os meios. O perfeccionismo também é uma característica que pode aparecer muitas vezes nesse eneatipo, porém, diferente do tipo 1, que busca seguir um modelo de perfeição moral interno e pessoal, o tipo 3 busca transmitir e alcançar a imagem de alguém brilhante, desejável, esplêndido, bem-sucedido, sem falhas e sem vulnerabilidades. Essa relação narcísica com a própria imagem torna esse tipo bastante direcionado às aparências. Se preocupam em como são vistos, gostam de se sentir queridos, admirados e tentam projetar uma imagem de alguém confiante, atraente, sofisticado, admirável e que se destaca em tudo que se propõe a fazer.
Essa tentativa de moldar sua identidade de acordo com as expectativas sociais, culturais ou familiares faz com que este tipo possa ser bastante camaleônico em sua personalidade e aspirações, pois tendem a vestir uma máscara social ideal que contribua para sua boa reputação e aquisição do status desejado. O tipo 3 pode então adequar, sofisticar ou transformar seus valores, opiniões, gostos e sua maneira de agir de acordo com o que seja tendência naquele momento ou conforme exigências do contexto social aspirado por ele, para assim manter uma boa aparência e cultivar popularidade, admiração e o respeito daquelas pessoas. Geralmente o tipo 3 possui boas habilidades sociais, gosta de se sentir notado, visto e ouvido. Este feedback nas interações sociais faz com que ele se sinta pessoalmente importante e relevante. A fixação ou distorção cognitiva que compõe o caráter do ENEA tipo 3 é o engano ou a manipulação da imagem. Sendo assim, esse tipo acredita que essa boa imagem que ele construiu é verdadeira. Isso não significa que as pessoas desse tipo ou suas realizações sejam falsas, mas que geralmente elas podem não estar verdadeiramente enraizadas em suas reais aspirações emocionais. Existe aqui uma tendência de controlar, modelar e vigiar ativa e constantemente os seus sentimentos, aparência, expressões e comportamento, pois esse tipo exige de si mesmo uma performance perfeita e correta de acordo com o crivo do socialmente desejável. É como se ele ocultasse a sua verdadeira identidade de si mesmo, para poder ter a sensação de que a sua imagem e aparência está plenamente sob o seu controle. Curiosamente, apesar deste tipo ser sociável e muitas vezes cativante, agradável, sedutor e atraente, eles podem parecer emocionalmente distantes, calculistas ou frios, por conta desta desconexão com seu centro emocional. Suas ações tendem a estar desconectadas de sua afetividade. Ele racionaliza que suas realizações foram cumpridas com excelência porque precisavam assim ser feitas, e porque ele é o melhor e mais qualificado para fazê-las, não reconhecendo ou evitando o contato com a necessidade emocional de ser valorizado, exaltado e admirado por elas. O pragmatismo, eficiência e objetividade, tanto no planejamento como na execução de suas metas, também é reflexo deste distanciamento. Conhecido como realizador, ele pode acabar se ocupando de muitos planos, projetos, compromissos e tarefas com as quais ele não se identifique de maneira sincera e profunda. Isso pode trazer para as pessoas desse tipo uma sensação inconsciente de vazio existencial ou de superficialidade ao se questionarem sobre a sua real conexão com a sua imagem cuidadosamente lapidada para o sucesso. O tipo 3 tenta evitar ao máximo entrar em contato com a sensação inconsciente de que ele é querido apenas pelo seu status e pelas suas conquistas, e não por quem ele verdadeiramente é. Esse conflito muitas vezes ocasiona neste ENEA tipo algumas crises de identidade, pela falta de autoconfiança interna e dificuldade de identificar seus reais desejos. Para se defender inconscientemente da dolorosa possibilidade de não ser visto, reconhecido pelos outros, ou de ser criticado, ignorado e menosprezado, o tipo 3 utiliza preferencialmente como mecanismo de defesa a identificação. No caso deste ENEA tipo, o processo de identificação pode ser compreendido como uma assimilação de determinadas características ou modelos externos desejáveis, adotando elas para si para atingir as expectativas gerais dos outros. Este mecanismo está associado ao processo que explicamos anteriormente, de passar a se identificar com a autoimagem modelada e construída sob parâmetros socialmente desejáveis. Geralmente, durante a infância, pessoas do ENEA tipo 3 podem ter experienciado real ou imaginariamente situações onde ele obteve a compreensão de que ser visto pelas pessoas como alguém exemplar, agradável, bem-sucedido e alegre equivaleria a ser amado. Daí então surge um desejo por fazer de tudo ao seu alcance para mostrar uma imagem bem apresentável para os outros. Aprendeu a ser uma criança sorridente, agradável e cativante, podendo ter sido a criança exemplar e modelo que era exibida ou apresentada para os outros quase que como um troféu dos seus cuidadores. Essa sensação de visibilidade pode ter sido então confundida com afeto, e a partir daí a criança internalizou que para receber esse afeto, atenção e reconhecimento, ela não poderia ser tão sincera e verdadeira, pois certas características ou ações seriam passíveis de desaprovação social.
Também pode ser comum este tipo ter passado por um processo de educação severa, rígida ou sem tanto retorno afetivo, que fez com que ele passasse a se vigiar para apresentar um comportamento desejável, buscando receber algum afeto e reconhecimento em retorno. Surgiu um sentimento de abandono emocional, ou a percepção de que suas necessidades não eram assistidas, passando a acreditar que não poderia contar com ninguém, que seria preciso desenvolver autonomia e independência. Passou a fazer as coisas por si e para si, tanto como estratégia de autocuidado, como também para obter elogios de seus familiares, como tentativa de amenizar a sensação de distanciamento emocional. Em outros casos, seus cuidadores podem ter projetado bastante de suas expectativas e idealizações frustradas nela, que para tentar agradar, moldou sua autoimagem nessa expectativa, se identificando ou imitando o referencial de algum cuidador que também possui grande preocupação com status e imagem social. Sintetizando a dinâmica que constitui o caráter do Neatipo 3, podemos dizer que a paixão da vaidade alimenta a fixação do engano, onde ao se esforçar para alcançar uma imagem de sucesso e prestígio, o tipo 3 se direciona para executar meios de alcançar destaque e se tornar modelo, referência e o melhor naquilo que se envolver. Ao receber reconhecimento, visibilidade e admiração dos outros, ele passa a acreditar que a sua identidade e o seu valor enquanto sujeito pode ser definido ou construído a partir da modulação dos seus desejos, personalidade, metas e aspirações, conforme as tendências e requisitos sociais que lhe trarão algum status. Para romper com este ciclo vicioso do nível da personalidade e se aproximar da sua essência integrada, o Eneatipo 3 precisa entrar em contato com sua virtude, a sinceridade, para que ele consiga entrar em contato com seus desejos mais profundos, com sua própria identidade, que pode ser conservada e afirmada, mesmo com suas inseguranças, vulnerabilidades e desafios internos. Trata-se de ser fiel a si mesmo, sem receio de assumir que precisa do afeto verdadeiro das outras pessoas. É importante que este eneatipo busque ser mais genuíno em suas escolhas, desfrutando delas sem se guiar apenas pela visibilidade, plateia, aparência ou retorno material que suas ações possam atrair. Assim, ele poderá se libertar das restrições dos papéis sociais, que podam sua liberdade de expressão e limitam o contato com a sua verdadeira essência. Tipo 3 social, prestígio. Aqui, a energia da vaidade se mistura ao instinto social, criando um subtipo com as características gerais do tipo 3 bem acentuadas. Para esse subtipo, o mais importante é ser o centro das atenções dentro dos grupos a qual ele está inserido. Haverá uma forte necessidade por adquirir o valor social para se mostrar como alguém importante. Geralmente, essa posição de destaque vem por meio da aquisição de títulos e cargos que sejam socialmente almejados e cobiçados. Para esse subtipo, toda a sua mobilização por posições de destaque tem como objetivo fazer ele aparecer e ganhar visibilidade. E para isso, ele fará tudo o que estiver ao seu alcance, mesmo que no processo possa acabar deixando algumas pessoas para trás. Esse subtipo é muito bom em vender uma imagem bem positiva de si mesmo, sempre destacando e enaltecendo as suas próprias habilidades e conquistas, sendo que a conquista em si só tem importância para ele na medida que ele ofereça mais prestígio e agregue a forma com que as pessoas o veem. No fundo, a fama e os aplausos são o mais importante, o resto é consequência. Este é um subtipo que sempre procurará ser competente e o melhor em sua área de atuação. Essa autocobrança pode reforçar nesse tipo uma desconexão emocional que já é característica do tipo 3. O fato de estar sempre mais preocupado com os aplausos e o prestígio social faz com que esse tipo fique distante de sua natureza autêntica e foque cada vez mais em fazer e oferecer aquilo que garanta como retorno o prestígio social. Esse movimento pode gerar certa dificuldade para ele se conectar com vontades, sonhos e desejos mais genuínos, pois ele só terá olhos para os caminhos que favoreçam a conquista de atenção, fama e prestígio dentro dos grupos que ele tem acesso. Ser um anônimo no meio da multidão seria sentido por esse subtipo como não ser ninguém. Para ele, só se há alguém quando se há algo aos olhos da sociedade. Tipo 3 sexual, masculinidade e feminilidade, atratividade. Aqui, a energia da vaidade se mistura à energia do instinto sexual, gerando dessa forma um subtipo orientado para os padrões e referenciais performáticos ou até mesmo estereotipados de gênero, assimilando elementos que sejam cultural e mediaticamente exigidos e impostos socialmente a estes papéis. Isso acontece porque esse subtipo associa a essas imagens a imagem de alguém que seria desejado, atraente e blindado de possíveis rejeições.
Vimos em vídeos anteriores que o instinto sexual busca por intimidade e fortalecimento de laços afetivos. Isso pode ser um pouco conflituoso para o tipo 3, que busca certo distanciamento emocional e geralmente evita ligações emocionais por medo da rejeição. Porém, mesmo com esses conflitos internos, esse subtipo busca se vincular e sente sim bastante necessidade e desejo de relações próximas e de ser visto como alguém atraente, desejado e conquistador. Ele vai buscar demonstrar esse afeto e intimidade para as pessoas próximas, auxiliando, motivando e incentivando essas pessoas a melhorarem as suas reputações, a alcançarem êxito social e conquistarem suas metas. Dessa forma, ele também acaba alimentando essa sua imagem de alguém que é companheiro, importante e relevante. Esse subtipo pode assumir colegas, amigos e pessoas próximas como parte da sua família, se preocupando bastante em conquistar a atenção e o reconhecimento dessas pessoas. Naranjo diz que este subtipo irá tentar se moldar a um padrão cultural de referência de beleza, seja ela masculina ou feminina. Podemos entender que este tipo 3 terá a tendência de se vender como alguém que é atraente, e que deverá ser admirado e desejado pelas qualidades que ele acredita ter, e que são geradas e adquiridas de acordo com o que ele percebe que é externamente demandado e esperado. Dentre os subtipos do tipo 3, este é o mais dependente dos olhares externos, no sentido de que ele necessita entender o que é demandado para que possa assim entregar seu papel ao personagem desejado. Quando em desequilíbrio, pessoas deste instinto podem se envolver em muitas relações íntimas rasas e superficiais, em busca de reconhecimento e enaltecimento de sua autoimagem. Este pode ser um dos subtipos que mais terá preocupações com sua aparência física, pois em nossa sociedade, este acaba sendo equivocadamente um padrão cultural ainda muito vigente como requisito para conseguir algum relacionamento, por mais problemático que isso seja. Tipo 3, autopreservação, segurança. Contratipo. Esse subtipo é o contratipo do eneatipo 3. A sua vaidade não vai estar tão explícita ou aparente quanto nos subtipos anteriores. Esse subtipo pode aparentar tratar a vaidade quase como um tabu, pois a orientação para a segurança e conservação faz com que ele direcione as suas ações tanto para o autocuidado, como algumas vezes para o cuidado com as pessoas queridas, para assim alcançar o status de boa pessoa. A vaidade vai aparecer ao passo em que ele é reconhecido e prestigiado pela sua imagem virtuosa de alguém que é bem-sucedido e que não aparenta ser vaidoso. Pessoas desse subtipo podem se sobrecarregar e ter dificuldade em pedir ajuda de outras pessoas, pois precisam manter uma aparência de autossuficientes. O conforto e o status material são desejos fundamentais desse tipo, que procura demonstrar o seu valor através das suas conquistas e posses materiais, que a nível emocional lhe trazem uma sensação de segurança, conforto, satisfação e cuidado que pode ter sentido defasada no início da sua vida. Existe nesse subtipo um receio de que os outros não saibam se cuidar ou se manter financeiramente de maneira satisfatória. Ou também pode haver um receio, que citamos ao falar da infância desse tipo, de não receber o cuidado e apoio externo, desenvolvendo então estratégias de autocuidado e autonomia, aprendendo a executar as suas tarefas com excelência e a obter recursos materiais necessários à sobrevivência. A busca pelo status social neste subtipo será através da sua realização financeira. Trabalhe arduamente com muito empenho e dedicação, pois precisa sentir que seus esforços estão lhe trazendo um retorno material e concreto. Podem se tornar workaholics, por conta da associação entre o conforto emocional e a abundância material. A eficiência e a produtividade são extremamente importantes para este subtipo, podendo tornar ele o mais prático e útil entre os 3 subtipos, já que busca certo nível de simplicidade na resolução de seus problemas, a fim de conservar sua energia e se preservar de desgastes desnecessários. Essa sua praticidade ao lidar com a vida geralmente é bastante apreciada pelos que estão à sua volta, que podem tomar ele como um referencial e um ponto de apoio para pedir conselhos, ajuda e sugestões certeiras e diretas. Quando em desequilíbrio, este subtipo pode ter uma dificuldade de relaxar, se distrair e se divertir, pois sente que carrega muitas responsabilidades em suas demandas laborais, as quais ele possui sensação de serem questões de vida ou morte para serem resolvidas. E o nosso vídeo de hoje se encerra aqui. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e seu comentário. E também de compartilhar com quem você acredita que tenha interesse nesse assunto. E até o próximo vídeo!